Muito bem, estamos então dando início à 13ª aula do nosso curso sobre o Apocalipse de São João Apóstolo. Nós estamos no capítulo 12 do Apocalipse. Na aula passada já começamos a leitura e análise dos 4 primeiros versículos do capítulo 12. Então hoje nós iremos retomar a leitura desde o início, porém nós comentaremos explicitando os pressupostos e as implicações do texto a partir do versículo 5. Vamos então usar a tradução segundo a Bíblia de Navarra, vamos também usar a nossa apostila que foi preparada para este curso, dentre outras citações que nós então faremos. Vamos ler então o capítulo 12 desde o versículo 1, a fim de que possamos recordar a exegese que começamos na aula passada. Grandioso sinal apareceu no céu. Uma mulher com o sol a servir-lhe de manto, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está grávida e grita com as dores e os trabalhos do parto. Viu-se em seguida no céu outro sinal, um grande dragão vermelho fogo, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Com a cauda arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu e faz cair sobre a terra. O dragão postou-se diante da mulher que está para dar à luz, com a intenção de lhe devorar o filho logo à nascença. Então, o capítulo 12 do Apocalipse constitui, segundo o nosso esquema, segundo o nosso roteiro de estudos, o tópico 3.4.1. Então, nós estamos na seção do Apocalipse coberta pelos capítulos 12, 13 e 14. Estes capítulos 12, 13 e 14 nos trazem textos acerca do terceiro ciclo de 7 etapas escatológicas. Nós já vimos então o primeiro ciclo escatológico dos 7 selos do livro do Cordeiro, vimos também o segundo ciclo escatológico das 7 trombetas e agora nós estamos estudando o terceiro ciclo escatológico de eventos escatológicos das 7 figuras espirituais. As 2 primeiras figuras espirituais já aparecem aqui, nestes 4 primeiros versículos do capítulo 12 de Apocalipse. Quais são elas? A mulher e o dragão. Ora, na aula passada nós então afirmávamos que a figura da mulher, que aparece no versículo 1 e 2, pode significar a igreja, e significa propriamente a igreja, esposa diletíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a mulher pode significar a Virgem Maria, a mãe do Messias, a mãe de nosso Senhor, mãe de Deus e nossa. Estas 2 hermenêuticas, estas 2 interpretações, são as mais frequentes, quer na doutrina dos santos padres, dos padres da igreja, na patrística, portanto, e na escolástica, quer também no magistério da igreja. Alguns teólogos defendem que a mulher ainda pode significar o povo de Israel. No entanto, são numericamente um número menor de teólogos que apresenta também este significado. Como dizíamos então na aula passada, a figura da mulher representa, significa, simboliza propriamente a igreja ou a Virgem Maria. É a primeira figura espiritual. A segunda figura espiritual, a partir do versículo 3, viu-se em seguida outro sinal no céu, um grande dragão, vermelho fogo. O dragão então significa Satanás, Lúcifer, o primeiro anjo criado por Deus e que pecou contra Deus e que, porque obstinou-se no seu pecado, sem arrepender, mas pervertendo-se até o fim, tornou-se demônio. De anjo que era, criado por Deus no estado de graça santificante,
decaiu. É a queda do primeiro anjo, que pecou então contra Deus e cometeu um pecado mortal e por isso perverteu-se de anjo que era, tornou-se demônio. Então o dragão representa, significa, simboliza a figura de Satanás, ou Lúcifer. Ora, embora alguns padres exorcistas digam que são seres diferentes, Satanás e Lúcifer, por conta da prática dos exorcismos, as Sagradas Escrituras parecem, por vezes, identificá-los. Lúcifer e Satanás seriam, segundo alguns trechos das Sagradas Escrituras e segundo alguns exegetas, o mesmo ser pessoal angélico. É o primeiro, portanto, que decaiu, e então na aula passada nós falávamos sobre a natureza dos demônios e também a origem de Satanás e dos seus demônios. Falamos bastante sobre isso e por isso nós vamos retomar nossos estudos a partir de agora, comentando brevemente o final do versículo 4 e já adentrando no versículo 5. O que acontece então? Este dragão, vermelho cor de fogo, postou-se diante da mulher, que está para dar à luz, com a intenção de lhe devorar o filho logo que nascesse, logo à nascença. Ora, se o dragão significa Satanás, Lúcifer então se coloca diante da mulher para devorar o filho logo à nascença, matá-lo. Então, se nós interpretarmos a mulher como símbolo da igreja, nós podemos enxergar aqui, nesse contexto, a perseguição que Satanás desencadeou contra os primeiros cristãos, nos primeiros séculos de história da igreja. E é por isso que no nosso esquema, que ainda está em construção, nós fizemos coincidir, então, a primeira figura espiritual da mulher com o primeiro selo, o cavalo branco, Cristo e a igreja, e os trovões, vozes e relâmpagos, antes do soar da primeira trombeta. Se nós compararmos, então, o quadro das visões apocalípticas sobre a sexta idade da história, número 2, com o número 1. Mas, se nós interpretarmos a mulher como símbolo da Virgem Maria, nós também podemos afirmar que esta mulher, enquanto a Virgem Maria, no momento em que deu à luz o seu Filho único, o Verbo encarnado, Cristo Jesus, Satanás também desencadeou contra o menino, contra Cristo, uma grande perseguição. E nós podemos ler isso no Evangelho. Herodes manda matar então as crianças de Belém, de 2 anos para baixo, e a Sagrada Família foge então para o Egito. E isso está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Então, as duas interpretações são católicas. As duas interpretações são verídicas, estão corretas, segundo o que a Igreja nos permite pensar a partir daqui. Mas vamos continuar, então, os estudos deste texto, partindo agora do versículo 5, que nos diz o seguinte: a mulher deu de fato à luz um filho varão, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. O filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, a fim de ali a sustentarem durante 1260 dias. Pois bem, aqui no versículo 5, a interpretação que mais se destaca seria a da mulher enquanto a Virgem Maria. O versículo 5 diz: a mulher deu de fato à luz um filho varão. Se entendermos então por mulher, como também nosso Senhor dirá no Evangelho, aos pés da cruz estava a sua mãe, a Virgem Maria,
E Cristo, do alto da cruz, diz ao seu apóstolo João, ou melhor, a Virgem Maria primeiro, não é? Diz a ela: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Não é? E prescindindo do significado profundo dessa cena do Calvário, Cristo a chama de mulher. Não é? Da mesma maneira aqui, se por mulher nós entendermos a Virgem Maria, o texto então diz, com todas as letras, que esta mulher deu à luz um filho homem, um filho varão, que seria então o Messias, o Cristo, o Verbo encarnado, e que há de governar todas as nações com cetro de ferro. O que significa o governo com cetro de ferro? Significa, não é, o governo, o reino de Deus, o reino de Cristo, que se irrompe na igreja, que aparece na igreja. Então ele há de governar todas as nações com cetro de ferro, ou seja, o poder régio de Cristo, o poder régio do Messias, sobretudo o seu poder para fazer justiça. Essa mesma expressão, governar com cetro de ferro, vai aparecer no Salmo 2, versículo 9. Um texto muito interessante para compreendermos melhor. Apocalipse 12, versículo 5. Se formos lá então no Salmo 2, versículo 9, nós veremos que o autor sagrado diz o seguinte: tu as governarás com cetro de ferro e as quebrarás como um vaso de oleiro. Então, entendendo por mulher a Virgem Maria, ela deu à luz um filho varão, um filho homem, Cristo, o Verbo encarnado. Ele veio para governar o reino de Deus que se irrompe na igreja e governar as nações que compõem o seu reino, governá-las com poder, mas também podemos interpretar este versículo na perspectiva escatológica, né? Cristo veio para governar todas as nações, porque ele haverá de julgá-las. E aí então, o próprio texto do Salmo 2, versículo 9, se encaixa de maneira mais perfeita. Tu as governarás com cetro de ferro, as quebrarás como um vaso de oleiro. O Salmo 2 é um salmo, de certa maneira, em certa perspectiva escatológica, porque começa dizendo: por que as nações se revoltam e os povos arquitetam planos vãos? Por que se insurgem os reis da terra contra o Senhor e contra o seu ungido? Né? Ri-se deles o Senhor que mora lá nos céus. Né? Então também o cetro de ferro significa que Cristo, além de governar, Cristo também julgará todas as nações, todos os homens. Então a mulher, enquanto a Virgem Maria deu à luz um filho varão, ele veio para governar todas as nações com cetro de ferro. O filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então nós podemos ver aqui a paixão, morte e ressurreição. E quando o texto diz: o Filho foi arrebatado para junto de Deus, nós vemos aqui a ascensão do Senhor, a sua subida aos céus. Ele subiu para junto de Deus, foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono para reinar. Então a ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus. É isso que podemos extrair do versículo 5. Então, a figura da mulher está intimamente relacionada com o surgimento da nova e eterna aliança, com o nascimento da igreja. Por isso podemos fazer coincidir a primeira figura espiritual com os trovões, vozes e relâmpagos antes da primeira trombeta, com o primeiro selo do livro do Cordeiro. Mas também nós podemos ver na mulher a igreja, né? Porque Cristo é o primogênito dentre os mortos, o primogênito de toda a criação, a cabeça da igreja, cujo corpo místico somos todos nós. E se a Virgem Maria gerou a Cristo segundo a natureza humana, né? A Virgem Maria gera a todos nós na ordem da graça, porque é mãe, a maternidade espiritual da Virgem Maria sobre todos nós.
Então, com Cristo reinaremos, com Cristo julgaremos, não é? Com Cristo nós estaremos junto de Deus e do seu trono, na glória da Nova Jerusalém. Não é? Depois, no versículo 6, nós encontramos este texto, então. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar, a fim de ali a sustentarem durante 1260 dias. Ora, no versículo 6, o significado da palavra mulher parece representar com maior propriedade a igreja. Não é? Então, a mulher fugiu para o deserto. Quem é a mulher? O corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja. A igreja fugiu para o deserto, porque o dragão desencadeou a perseguição contra os filhos da mulher. Portanto, o dragão, a segunda figura espiritual, o dragão vermelho cor de fogo, faz lembrar o cavalo vermelho cor de fogo que apareceu quando então se abriu o segundo selo do livro do Cordeiro, faz lembrar a primeira trombeta que soou e então caíram granizo, fogo, sangue, a perseguição desencadeada contra a igreja nos primeiros séculos. Portanto, o dragão perseguiu a mulher. O Satanás, Lúcifer, perseguiu a igreja, que então fugiu para o deserto. O que significa o deserto? O deserto pode significar esta vida terrena. O deserto desta vida terrena. O deserto pode significar também esse chamado que Deus nos faz a uma vida de solidão, a uma vida de intimidade na oração com Ele, enquanto nós peregrinamos nessa vida terrena. O deserto pode significar este chamado que Deus nos faz a uma profunda união com Ele. E vejam que a mulher foi para o deserto depois que então o filho primogênito foi arrebatado para junto de Deus, depois da ascensão do Senhor. De fato, depois da ascensão do Senhor nós temos Pentecostes, depois de Pentecostes nós temos a igreja, que impulsionada pelo Espírito Santo se espalha para pregar e anunciar o Evangelho. Nós temos também a queda de Jerusalém diante do Império Romano, por volta do ano 70. Nós temos então essa fuga para o deserto, para outras regiões no interior do Império Romano. Então a mulher fugiu para o deserto. O deserto pode significar então essa expansão do cristianismo primitivo, pode significar também a vida terrena. A igreja então peregrina pelo deserto, a igreja peregrina por esta vida terrena, segue adiante, sempre na perspectiva do chamado, da esperança do reino dos céus, da salvação eterna. Ora, no deserto, Deus lhe havia preparado um lugar, para que então a mulher fosse sustentada durante 1260 dias. Então aparece novamente 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Ou seja, depois da profecia de Daniel acerca da perseguição desencadeada na Antiga Aliança por Antíoco IV Epifanes, este tempo de 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, tornou-se uma figura, tornou-se um símbolo de um tempo limitado que Deus permite que sejamos perseguidos, que Deus nos permite ser provados. Um tempo limitado. Portanto, esta mulher que representa no versículo 6 propriamente a igreja, peregrina durante o deserto desta vida terrena, mas Deus nos preparou um lugar, ou seja, Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá os sacramentos, Deus nos sustenta por meio da moção interior do Espírito Santo, Deus nos sustenta com sua graça ao longo dessa peregrinação na vida terrena. Durante este tempo limitado, no qual seremos perseguidos então pelo dragão. Então, se no versículo 5 a interpretação mais iminente parece ser
a da Virgem Maria, significada pela mulher, no versículo 6, a interpretação mais iminente parece ser a da Igreja, significada pela mulher, que vai para o deserto desta vida terrena, onde Deus lhe preparou um lugar, onde Deus lhe protege, lhe sustenta com sua graça. Isso não significa que nós deixaremos de ser perseguidos, mas significa que nós triunfaremos diante da perseguição, crescendo em virtudes heróicas, e mesmo diante do martírio, nos santificaremos com o auxílio da graça de Deus. É isso que significa, né? Durante então este tempo limitado. Este tempo limitado, no qual a Igreja padecerá, sofrerá perseguições, 1260 dias, pode significar a história da Igreja inteira, pode significar essa sexta idade da história inteira, desde o nascimento de Cristo até o seu retorno, em glória à parousia. Mas também no versículo 6, nós não precisamos descartar a interpretação que faz ser significada pela mulher a Virgem Maria. Se no versículo 6 interpretarmos a mulher enquanto símbolo da Virgem Maria, o fato do versículo 6 afirmar que a mulher fugiu para o deserto faz eco, então, ao Evangelho de Mateus 2, versículos 13 a 23, a mulher fugiu para o deserto, fugiu para o Egito, diante da perseguição desencadeada por Herodes contra as crianças de Belém, porque tinha o intuito de matar o Messias, uma vez que pensava que o Messias iria substituí-lo no governo civil. A Virgem Maria, então, com o menino em fuga para o Egito, e São José, a Sagrada Família, ficam no Egito por um tempo limitado, 1260 dias. Herodes morre e eles retornam, então, agora para Nazaré. Não é? Então, as duas hermenêuticas são possíveis, as duas hermenêuticas estão corretas. Pois bem, sigamos então adiante. Diz o versículo 7. Neste momento, rebentou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos combatiam contra o dragão. Este pelejava também com os seus anjos, mas não levaram a melhor, e não mais se encontrou lugar para eles no céu. O versículo 7 parece romper com aquilo que vinha sendo narrado pelos 6 primeiros versículos do capítulo 12 do Apocalipse, e parece nos atrair o olhar para outro problema filosófico-teológico, né? Parece que nós temos aqui uma certa ruptura no texto, mas o autor quer explicitar, ou ainda, se remontarmos à ação divina, Deus quer mostrar a São João Apóstolo e a toda a Igreja um pressuposto importante que está em conexão com tudo aquilo que estamos estudando até aqui. Qual é esse pressuposto importante? A origem do demônio. O texto agora, no versículo 7, parece nos querer indicar, parece nos querer apontar, nos fazer entender qual é a origem de Satanás, qual é a origem do demônio. E é por isso que o capítulo 12, de modo particular, estes versículos são muito importantes para a demonologia, que é um dos ramos da teologia católica. Então, o que diz o versículo 7 de modo particular? Diz o seguinte: nesse momento, rebentou uma guerra no céu. Né? Que guerra é essa? Que céu é este? E que momento, não é? É este. Bom, neste momento é uma expressão que quer nos apontar para a origem de Satanás, segundo a opinião da grande parte dos exegetas. Porque, na verdade, neste momento é uma expressão que está traduzindo et factum est praelium in cielo. Et factum poderia também ser traduzido: o fato é que rebentou uma guerra no céu. De fato, rebentou uma guerra no céu. Né? Então, neste momento, é uma expressão que está traduzindo ali o et factum est, que não seria a melhor tradução possível,
não é? Et factum est, o fato é que rebentou uma guerra no céu. Praelium in cielo. Então, neste momento, aponta para um pressuposto que o autor deseja explicitar. Que pressuposto é este? A origem de Satanás, de onde ele veio. Quem é este dragão? Né? Ele veio então, se originou a partir desta guerra no céu. Que céu é este? Não é o céu enquanto morada de Deus, morada entre aspas. Não é o céu enquanto sociedade dos santos anjos e dos santos homens na visão beatífica. Este céu aqui é o céu empíreo, ou ainda o céu ígneo, onde entre aspas, onde Deus criou os anjos. Então, como nós víamos na aula passada, Deus criou todos os anjos de uma só vez, todos eles, a partir do nada. Portanto, todos os anjos são criaturas de Deus. Deus os fez a partir do nada. Lhes deu o ser e o existir, são puros espíritos. Não são substâncias compostas de matéria e forma, são substâncias simples, seres puramente espirituais. E Deus os criou de uma só vez e Deus os pôs à prova. Já vimos então qual foi esta prova, que os anjos então amassem, adorassem a Deus e lhe obedecessem. O céu aqui então não significa o céu beatífico, mas o céu angélico, primitivo. O céu enquanto estado no qual Deus criou todos os anjos. E rebentou uma guerra no céu. Se todos os anjos são seres puramente espirituais, esta guerra não foi travada com paus e pedras, não é? Porque no fim das contas, paus e pedras, armas de fogo, não podem ferir, muito menos matar seres puramente espirituais. Mas se essa guerra que houve então neste céu angélico, primitivo, se esta guerra não foi com paus e pedras, como são as guerras que nós estamos acostumados, não é? A ver guerras travadas com armas de fogo, claro, porque armas de fogo podem ferir a nós que somos seres humanos, substâncias compostas de corpo e alma. As armas de fogo não ferem nossa alma, mas ferem nosso corpo de morte. Não é? Também. Agora os anjos não. Esta guerra então foi travada de que maneira? Foi uma guerra intelectiva, ou ainda intelectual. Foi uma guerra argumentativa. Né? Que guerra foi esta então? De um lado, São Miguel arcanjo com os seus anjos. Do outro lado, o dragão, também com os seus anjos. Então esta guerra que houve no céu angélico primitivo representa, significa o tempo de provação dos anjos, o tempo de provação no qual eles foram postos. Nós temos, portanto, dois exércitos celestes. De um lado, São Miguel arcanjo com os seus anjos, do outro lado, Lúcifer, Satanás, o dragão, com os seus anjos. E guerreavam. Se esta guerra não foi travada com paus e pedras, por ambos os lados serem compostos por anjos, seres puramente espirituais, esta guerra não podia ser senão travada com argumentos. Uma guerra intelectual. Uma guerra travada ao modo de persuasão. Então, vimos na aula passada que o primeiro anjo a pecar contra Deus foi Lúcifer, foi Satanás. Segundo a tradição tomista, Lúcifer teria sido, na ordem da natureza, o anjo mais perfeito criado por Deus. E justamente por isso, vendo-se com grande perfeição, quis ele mesmo ser adorado como Deus. Quis para si o que pertencia apenas a Deus. Quis ser ele mesmo senhor de si mesmo. São os primeiros pecados, não é? De Lúcifer, a soberba e a inveja. E Lúcifer, pelo exemplo e pela persuasão da tentação diabólica,
convenceu também outros anjos a se rebelarem contra Deus, a pecarem contra Deus, e portanto estes outros anjos que, usando o livre-arbítrio da vontade, escolheram ceder à tentação e pecar contra Deus, estes outros anjos pecadores também perderam a graça santificante na qual foram criadas e decaíram. E começaram a compor então o reino de Satanás, ou a cidade do demônio, enquanto os santos anjos começaram a compor a cidade de Deus. Né? Então, São Miguel Arcanjo e os seus anjos são aqueles que não só perseveraram na graça santificante, mas cresceram na graça santificante, vivendo virtudes, obedecendo a Deus, amando e adorando a Deus, amando a Deus mais que a si mesmos, adorando a Deus, obedecendo a Deus, cresceram na fé, na esperança e na caridade, cresceram na virtude, na graça e no mérito, e mereceram entrar na visão beatífica. Todavia, antes de entrar na visão beatífica, segundo o que nos ensina o magistério e a tradição da Igreja, existiu então essa batalha. Os santos anjos argumentavam contra os maus anjos, desfazendo as suas mentiras e exortando-os à conversão. Os maus anjos, por sua vez, liderados por Lúcifer, os santos anjos são liderados por São Miguel. Os maus anjos são liderados por Lúcifer. Os maus anjos, por sua vez, combatiam contra os santos anjos, rebatendo os seus argumentos e tentando convencê-los de também se rebelarem contra Deus, de uma vida à parte de Deus, sem a, aspas, escravidão da obediência. Porque os demônios enxergavam a obediência a Deus como uma espécie de prisão e de escravidão. E nesta guerra, nesta batalha, ao modo de persuasão intelectual argumentativa, existiram baixas dos dois lados. Alguns anjos que perseveraram na graça santificante pecaram contra Deus e se obstinaram. Alguns anjos pecadores se converteram, se arrependeram e retornaram à graça de Deus. Durante este tempo da provação angélica, isto foi possível. Hoje, não é mais possível, porque lembremos, o primeiro ato criacional de Deus, segundo a teologia tomista, no primeiro movimento da criação, Deus tirou do nada, Deus criou primeiramente, simultaneamente, os anjos, o céu empíreo ou ígneo, onde habitam os anjos, a matéria e o tempo. Deus não criou o homem e a mulher ainda, nem ordenou a matéria. Então o tempo de provação angélico já aconteceu e foi muito antes da criação do homem, foi muito antes da própria ordenação da matéria. E o tempo de provação dos anjos já acabou. Os anjos que cresceram em virtudes heróicas entraram na visão beatífica, são os santos anjos. Não sairão jamais do céu enquanto visão beatífica. Os demônios, que são os anjos pecadores que se obstinaram no seu pecado e que não quiseram se arrepender e perverteram-se, se tornaram demônios e foram condenados ao inferno. E de lá também não sairão jamais. Então o juízo angélico já aconteceu. Né? De tal forma, então, que esta guerra que houve nos céus representa isto. Portanto, a origem de Satanás é esta. A origem de Lúcifer, de Satanás e dos seus demônios é esta. Os demônios são anjos criados por Deus, a princípio bons, que se fizeram maus. Os demônios são, portanto, criaturas. Lúcifer, Satanás, os demônios não são deuses maus, como quis afirmar o gnosticismo primitivo, o maniqueísmo e outras heresias que ainda estão latentes no nosso tempo. Não existe um Deus bom e um Deus mau, e os dois reinos estão em confronto. Não existe isso. Existe apenas um único Deus, eterno, imaterial e imutável, onipotente, onisciente e onipresente, a causa primeira de todas as coisas, o motor imóvel no dizer de Aristóteles. Aquele que move todas as coisas, mas não é movido por ninguém. Aquele que cria todas as coisas, mas é incriado.
Não tem princípio nem fim porque é eterno. Né? Existe apenas um único Deus bom. Né? E os demônios são criaturas de Deus. E se são criaturas, são seres limitados. Limitados. Portanto, não há uma guerra entre Deus e os demônios. Não há também uma guerra entre o céu, enquanto visão beatífica, e os demônios. Há uma guerra entre nós, igreja, há uma guerra entre nós, igreja militante, e as obras de Satanás, e os demônios, e a tentação diabólica e a tentação da concupiscência. Aqui nessa vida terrena há sim uma batalha espiritual, uma guerra que nós travamos todos os dias, porque todos os dias nós sofremos tentações diabólicas, todos os dias nós sofremos tentações por parte da própria concupiscência, das paixões desordenadas. Todos os dias as obras de Satanás presentes no governo, presentes na sociedade, presentes nos meios de comunicação, combatem contra nós. O mundo, o demônio e a carne são os três inimigos da nossa eterna salvação. O mundo, o demônio e a carne. Então há uma guerra sim entre nós, a igreja militante, contra Satanás e as suas obras. E nós somos auxiliados pelos nossos santos anjos da guarda, nós somos auxiliados pela intercessão dos santos que estão no céu, na visão beatífica, nós somos auxiliados pela graça de Deus. Graças a Deus, né? Se não fôssemos auxiliados, seria impossível vencer essa batalha. Então o versículo 7 aponta para a origem de Satanás e os seus demônios. Né? Et factum est prelium in cielo, Michael et angeli eius et preliarentur cum dracone. Então Miguel e os seus anjos combatiam contra o dragão. Este, o dragão, também combatia contra São Miguel com os seus sequazes. Né? Então, se por um lado o dragão quis ser ele mesmo Deus, Senhor de si mesmo, quis ele, o dragão, Satanás, Lúcifer, usurpar o lugar de Deus, Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, né? O nome Miguel, Micael, vem do hebraico, né? Micael, quem como Deus. Então a grande virtude heróica de São Miguel Arcanjo, provavelmente, nós não temos como afirmar isso categoricamente, mas provavelmente a grande virtude heróica de São Miguel Arcanjo foi este zelo pela glória de Deus, zelo, né, pelas prerrogativas divinas, eterno, imaterial, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, a causa primeira de todas as coisas, o ser em máximo grau. São Miguel batalha com os santos anjos virtuosos contra o dragão e os seus sequazes. Daí que nós percebemos que Satanás sabe muito bem que a arma mais poderosa para matar a vida interior da graça é a persuasão da tentação. Daí que Satanás compreende muito bem a importância da filosofia, a importância da teologia, a importância da oratória, da dialética, né? A importância do discurso, a importância do raciocínio lógico, a importância desta batalha intelectual. Satanás entende muito bem o poder que isto tem para persuadir as almas, tentá-las e levá-las ao pecado, ou persuadir as almas para convencê-las a abandonar o pecado e a crescer na santidade. É a persuasão, é a pregação, é o ensino, é a instrução, é a dialética, é a retórica, é a filosofia, a teologia, o raciocínio lógico, a argumentação. E é por isso que, se por um lado as guerras com armas de fogo matam o corpo de muitos homens e mesmo mulheres, por outro lado,
a persuasão da tentação mata a vida interior da graça quando uma pessoa se deixa convencer por Satanás e rejeita Deus, escolhendo o pecado mortal. Em contrapartida, quando a persuasão da graça divina alcança a nossa alma e nós renunciamos à voz da tentação e correspondemos com a graça divina, vencemos a tentação e crescemos em virtude, e assim trilhamos o caminho da santidade e da vida eterna. E essa é a batalha, meus irmãos, a batalha espiritual na qual nos encontramos e na qual perseveramos todos os dias desta vida terrena. E é isso que Deus espera de nós, que vençamos tal batalha, sempre, é claro, com o auxílio da graça de Deus. Diz o versículo 8, então, que o dragão e os seus anjos não levaram a melhor, e não mais se encontrou o lugar deles no céu. Então, Lúcifer e os seus demônios, que segundo o Apocalipse, provavelmente foi 1/3 dos anjos criados por Deus, que se rebelaram contra ele e decaíram, né? Não mais se encontrou o lugar deles no céu, então decaíram. Decaíram não no sentido espacial físico, mas decaíram, essa queda é ético-moral, é uma queda soteriológica, ou seja, Lúcifer e seus demônios, além de perderem a graça santificante na qual foram criados, também perderam a possibilidade de entrar no céu enquanto visão beatífica, também deformaram sua própria natureza, obstinando-se no mal e no pecado, e de anjos que eram criados por Deus com natureza boa, se fizeram maus, pervertidos, se fizeram demônios pelos seus pecados, decaíram, portanto, perderam a graça da salvação, queda soteriológica, perderam a graça santificante na qual foram criados e se tornaram pecadores, queda ético-moral. Então, caíram deste céu ígneo, deste céu empíreo no qual foram criados. E caíram para onde? Foi precipitado o grande dragão, a serpente antiga, chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado sobre a terra e os seus anjos com ele. Não é? O versículo 9 é um versículo muito importante para nós. Então vejam. Primeira coisa, né? Foi precipitado o grande dragão, a serpente antiga, chamado Diabo e Satanás. Eis aqui o primeiro anjo que pecou contra Deus. Ele foi precipitado, decaiu, portanto, e já vimos, essa queda é soteriológica, porque perdeu a salvação e foi lançado ao inferno. Essa queda é ético-moral, porque perdeu o estado de graça no qual foi criado e entrou no estado de pecado mortal, pervertendo-se, viciando-se. Então foi precipitado. Não é? Foi precipitado quem? O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Então aqui no versículo 9, no primeiro fragmento do versículo 9, versículo 9a, nós temos então a definição de quem é este dragão. Por que então o texto o chama de serpente antiga? A antiga serpente que já apareceu no livro do Gênesis. Se nós formos lá ao capítulo 3 do versículo do Gênesis, nós veremos ali quem é esta serpente antiga. Diz o Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós não vamos ler na íntegra. Este texto vai do versículo 1 ao versículo 13. Quem quiser ler depois na íntegra, seria importante. Mas, por exemplo, o início do capítulo 3 de Gênesis diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente era astuta. Foi precipitado o grande dragão, a serpente antiga, o sedutor do mundo inteiro. Seduz pela persuasão intelectual,
seduz pela persuasão diabólica da tentação. Seduz porque essa serpente antiga é astuto. Esta serpente antiga, ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a primeira tentação feita pela serpente, ou seja, Satanás, a Adão e Eva no paraíso, foi uma tentação para persuadir, convencer, levar Adão e Eva a desejarem o que ele anteriormente desejou, ser Deus e Senhor de si mesmo. A soberba, portanto, e esse é o pecado original. A desobediência, portanto, e este é o pecado original. Né? Por isso a serpente é sedutora, é um sedutor astuto, né? Pois opera ao modo de persuasão com argumentos para produzir a tentação diabólica e levar-nos ao pecado mortal, ou seja, a morte da vida sobrenatural da graça, a morte da vida interior da graça. Este é o dragão, esta é a serpente antiga, chamado também Diabo e Satanás. Não é? Então, a nossa apostila vai explicar o significado destas palavras. Diabo e Satanás são palavras oriundas da língua grega. Diabolos, em grego, significa aquele que se coloca no meio e que separa, portanto, os homens de Deus. É isso que significa a palavra diabolos, em grego. Que também tem uma pronúncia similar no latim, diabolos. Não é? Diabolos em grego, diabolos em latim. Diabo, então, é uma palavra que designa aquele ser que se coloca no meio, entre nós e Deus, para nos impedir de chegar até Deus. Na verdade, esta palavra, diabolos, remonta às obras filosóficas e à cultura grega pagã na antiguidade. Se nós, então, voltarmos, por exemplo, a um texto de Platão, o Diálogo do Fedro, aproximadamente final do século IV, início do século III antes de Cristo. Mas se nós retornarmos ainda mais, se nós voltarmos à cultura grega anterior ao período clássico, anterior, portanto, a Sócrates, Platão e Aristóteles, nós veremos que na cultura grega pagã do século IV, do século V antes de Cristo, a palavra daimon era usada para designar seres espirituais que eram mediadores, intermediários entre os homens e as divindades, os deuses, porque os gregos no mundo antigo eram politeístas. Então existiam para os gregos antigos bons daimons e maus daimons. Bons espíritos mediadores e maus espíritos mediadores. Não é? Daí, Platão, no Diálogo do Fedro, vai afirmar que Sócrates tinha um bom daimon, um bom intermediário, que o levava a ter uma profunda conexão com o divino, enquanto os maus daimons nos separavam dos deuses. Isso para a mentalidade grega pagã do século IV, do século III, um pouco antes até do século IV, antes de Cristo. Alguém pode se levantar e dizer: puxa, mas aqui nós já temos uma certa prefiguração dos santos anjos e dos maus anjos. De certa forma nós temos. O fato é que a tradição
cristã, desde os primeiros séculos, desde a era da patrística, portanto, escolheu usar a palavra anjos, genericamente, para designar os santos anjos. E a palavra demônios, ou daimons, foram usadas para designar os maus anjos que pecaram contra Deus e, portanto, os demônios. Né? Então, na cultura cristã dos primeiros séculos da história da igreja, é este o significado que ganharam estas palavras. Mas então, diabolos é esta palavra que significa aquele que se coloca no meio. No caso, então, dos demônios, se colocam entre nós e Deus para nos impedir de chegar até Deus. É a tentação diabólica. Satanás é uma palavra grega, mas que remonta ao hebraico. Então a palavra Satanás é encontrada no Antigo Testamento, com muita frequência até, no livro de Jó, por exemplo. Satanás significa adversário, significa acusador ou ainda inimigo. Então, o inimigo, o acusador, o adversário é aquele que combate contra nós, que se coloca como inimigo da nossa eterna salvação e que trabalha para que nós percamos a salvação eterna. E trabalha de que maneira? Por meio da tentação diabólica, da obsessão diabólica e da possessão diabólica. São os 3 graus mais gerais de atividade diabólica que existem. Né? O grau mais corriqueiro, o grau da atividade diabólica que está mais frequente na nossa vida é a tentação. E é o mais perigoso, porque se nós cedemos à tentação e caímos no pecado mortal, perdemos a graça santificante, a morte da vida interior da graça. Não é? Pois bem, diz então o versículo 9: foi precipitado o grande dragão, a serpente antiga, chamado Diabo e Satanás. O sedutor do mundo inteiro. Não é? Ele é o sedutor, seduziu Adão e Eva e os arrastou para o pecado, mas não arrastou, não entendamos essa expressão como que Satanás ou Lúcifer obrigando os nossos primeiros pais a pecarem. Não foi isso. Né? Arrastaram para o pecado significa Adão e Eva não foram os primeiros que fizeram para si uma tentação. Satanás, Lúcifer, fez para Adão e Eva uma tentação e eles a tomaram para si. Não é? Então, Lúcifer, Satanás, o demônio, tentou os nossos primeiros pais ao modo de persuasão, como começamos a ler em Gênesis capítulo 3, persuadiu, convenceu-os a pecarem contra Deus, a desobedecerem a Deus. Levou-os à soberba. O demônio lançou essa ideia, convidou-os a pecar, persuadiu-os, mas eles possuíam o livre-arbítrio da vontade. E eles poderiam ter renunciado à voz da tentação para serem fiéis a Deus, obedientes a Deus, ou, e foi o que fizeram, rejeitaram a vontade de Deus e obedeceram à voz do tentador e pecaram então contra Deus. Mas o pecado é de Adão e Eva, porque a decisão do livre-arbítrio foi deles. No entanto, foram tentados pelo demônio. Por isso que o texto diz, o sedutor do mundo inteiro. Todos caímos em Adão, porque o pecado original feriu a natureza humana e a natureza humana foi transmitida ferida. Então nós trazemos o pecado original, as marcas do pecado original, algumas das quais são absolvidas e apagadas pelo sacramento do batismo, como a culpa e a pena eterna e temporal, são absolvidos pelo sacramento do batismo, mas a ferida enquanto concupiscência e a cisão da natureza humana enquanto envelhecimento, adoecimento e morte ainda continuam. Né? Mas também temos pecados atuais, que são os pecados que nós cometemos quando atingimos a idade do uso da razão, livre-arbítrio. Né? Então, Satanás, pela tentação diabólica,
nos persuade, ele é o sedutor do mundo inteiro, aquele que leva todos a pecarem ao modo de persuasão, não obrigando, porque não há capacidade na natureza diabólica para obrigar-nos, mas ao modo de persuasão. E então, se pecamos, a culpa é nossa, né? Se pecamos, a culpa é nossa, porque temos o livre-arbítrio, temos o poder de dizer não à tentação e sim a Deus, ou não a Deus e sim à tentação. Então, se pecamos, a culpa é nossa. E então, temos uma justa pena, eterna e temporal, mas, enquanto estamos no tempo da misericórdia, que é essa vida terrena, se nos arrependemos e buscamos a Deus com o coração contrito e humilhado, Deus nos absolve pelo sacramento da penitência de toda a culpa e de toda a pena eterna, não é? E nos coloca de novo na graça santificante. Pois bem, então é isso que nos ensina o versículo 9. Os demônios trabalham então para ofender a Deus e para fazer perder as almas. Ainda existe algo importante aqui. Foi precipitado o grande dragão. Nós podemos citar outros textos das Sagradas Escrituras para explicitar melhor a compreensão deste texto do versículo 9 de Apocalipse 12. Por exemplo, nós podemos citar o Evangelho de São Lucas. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, nós veremos Jesus dizer o seguinte: Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Não é? Então, foi precipitado o grande dragão. Jesus diz no Evangelho que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Claro que viu, porque Jesus é Deus, o Verbo encarnado, eterno, coeterno ao Pai e ao Espírito Santo. E, portanto, ele estava lá. Né? O Verbo já tinha o ser antes da criação de qualquer criatura. Não é? Então é um texto interessante para explicitarmos melhor o que aqui se diz em Apocalipse. Mas também um outro texto muito importante e interessante a este respeito é o texto que nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15, que nos diz o seguinte: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da aurora, estás derrubado por terra, tu que derrubavas as nações. Então, o profeta Isaías está dirigindo este texto propriamente ao rei da Babilônia, mas o texto também pode ser interpretado na perspectiva da queda de Satanás. Né? Como caíste do céu, estrela da manhã. Estrela da manhã é a tradução de Lúcifer. Né? Filho da aurora, estás derrubado por terra, tu que derrubavas as nações. Tu que dizias no teu coração: subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas. Hei de estabelecer-me no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Este foi o primeiro movimento do pecado de Satanás. Não é? A soberba. Subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas, acima dos outros anjos. Hei de estabelecer-me no monte da Assembleia. Subirei acima das nuvens, tornando-me semelhante ao Altíssimo. A soberba, a inveja, a desobediência de Satanás. Versículo 15 de Isaías 14. Pelo contrário, foste precipitado no Sheol, no inferno, no fundo do abismo. E aí nós veremos que o capítulo 13 do Apocalipse, como também outros textos do capítulo 8, por exemplo, do Apocalipse, nos diz que o dragão, a besta, sobe do fundo do abismo, porque foi para o abismo do inferno, o fosso do Sheol, foi para lá que então Lúcifer foi precipitado pelo seu pecado. Pelo contrário, fosse precipitado no Sheol, no fundo do abismo. Diz então Isaías capítulo 14, versículo 14 e 15.
São textos também que a igreja interpreta na perspectiva da demonologia. Pois bem, são os versículos que nós podemos citar nesse sentido. O versículo 9 ainda diz o seguinte: foi precipitado sobre a terra e os seus anjos com ele. Então quer dizer, Lúcifer, Satanás e também os seus demônios foram lançados ao inferno. Estão no inferno, de lá não sairão jamais. Foram condenados ao inferno. Porém, o lugar de atuação dos demônios, até o juízo final, é esta terra. Ou seja, a vida terrena. Nós que estamos peregrinando nesta vida terrena, sofremos então da tentação diabólica e dos outros graus da atividade diabólica. Então, Satanás e os seus demônios foram precipitados sobre a terra e os seus anjos com ele. Ou seja, santos anjos e santos homens que estão no céu enquanto visão beatífica não sofrem mais tentação diabólica, não sofrem mais de nenhum dos graus de atividade diabólica. Mas nós, que compomos a igreja militante e que estamos peregrinando ao longo desta vida terrena, nós sofremos tentações, e não somente tentações, nós também sofremos obsessões, se Deus permitir, ou se o nosso pecado nos levar, e muitos ainda sofrem de possessão diabólica. São os graus da atividade diabólica, não é? Tentação, obsessão e possessão diabólica. E é isso que significa o foi precipitado sobre a terra, o lugar de atuação dos demônios, de Lúcifer e dos seus sequazes, até a parousia, até o juízo final, é esta vida terrena. Mas por que então, alguém pode se levantar e perguntar, por que então que Deus permite que nós sejamos tentados pelo demônio? Porque nós estamos no tempo da nossa provação, não é? Então, diante da vida terrena, temos de um lado a tentação diabólica e a tentação da própria concupiscência. De outro lado, nós temos a graça de Deus. Tanto a tentação quanto a graça operam ao modo de persuasão. O demônio não nos convence de nada, ou melhor, o demônio não nos obriga a nada, porque não está na sua natureza obrigar-nos. E Deus também não nos obriga a nada, porque escolheu não fazê-lo, uma vez que é onipotente e poderia se quisesse. Mas Deus nos ama e quer de nós uma resposta livre, porque amor se paga com amor. Deus quer que nós sejamos santos. E como é que nós seremos santos? Se usarmos o livre-arbítrio da vontade para correspondermos com a graça de Deus e com o auxílio da graça de Deus, renunciarmos à voz da tentação, renunciarmos ao pecado e crescermos na virtude, porque assim estaremos adquirindo méritos e nos santificando. Agora, o homem também pode fazer uma outra escolha. Está ao seu alcance uma outra escolha, que é rejeitar a graça de Deus e obedecer à voz da tentação, caindo no pecado e no pecado mortal, perdendo a graça de Deus e se tornando dessemelhante a Deus e semelhante a Satanás. Então a tentação diabólica e a graça de Deus atua ao modo de persuasão. Mas pouco tempo resta a Satanás e os seus demônios, porque eles podem tentar-nos enquanto estamos peregrinando nessa vida terrena, enquanto a igreja peregrina nessa vida terrena até o juízo final. Depois vai acabar a peregrinação da vida terrena e o demônio será precipitado para sempre com os seus demônios, com os seus sequazes, no inferno. Então é este o ponto. Deus permite então que nós soframos tentação diabólica porque quer santificar-nos. Nós nos tornamos santos quando nós renunciamos à tentação diabólica para crescer na virtude. E assim, crescemos também na graça, porque nós precisamos da graça para renunciar à tentação e crescer na virtude. É o primeiro grau da atividade diabólica, mas nós temos o segundo grau, que é a obsessão diabólica, ou seja, um tormento.
que o demônio pode causar naqueles que o invocaram, e a possessão diabólica, que é quando o demônio possui o corpo de um homem vivo, nunca a alma, mas o corpo, que é o grau de atividade diabólica que muitas pessoas podem chegar se invocam a Satanás. Mas também muitas almas, muitos santos, né, sofriam de obsessão e de possessão diabólica, como é o caso de Padre Pio de Pietrelcina, que sofria obsessão, como é o caso de Santa Gemma Galgani, que sofria possessão. Padre Pio, obsessão. Santa Gemma, possessão. Por que Deus permite isso nos santos? Para santificá-los ainda mais. Então já vislumbramos que essas são as duas causas destes graus de atividade diabólica. Quem desejar estudar mais sobre esse assunto, nós temos no nosso canal um curso inteiro de demonologia. Quem se interessar pode pedir-nos inscrição para este curso. Nós aqui não vamos nos prolongar muito nisso. Continuemos então o texto do Apocalipse. Explicamos então os pressupostos e as implicações do versículo 9. Passemos adiante e estudemos agora o versículo 10. E ouvi uma voz forte a gritar no céu: a salvação, o poder e o reinado passaram agora a ser do nosso Deus, e o domínio do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava junto de Deus dia e noite. Pois bem, então São João Apóstolo, no êxtase místico e profético, ouviu uma voz forte a gritar no céu. Essa voz forte a gritar no céu, possivelmente, é dos santos anjos, ou também dos santos homens que estão já na igreja triunfante, ou seja, na visão beatífica. E ouvi uma voz forte a gritar no céu enquanto visão beatífica, portanto. O que gritava esta voz forte? A salvação, o poder, o reino pertencem a Cristo, pertencem a Deus. Passaram agora a ser do nosso Deus e o domínio do seu Cristo, não é? Porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava junto de Deus. Ora, o que está acontecendo aqui? O que esse texto quer significar? Não é? Cristo derrotou Satanás e suas obras com sua paixão, morte e ressurreição. Então, com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, Cristo instaurou o seu reino na nova e eterna aliança, prefigurado na antiga aliança. Libertou-nos do demônio. Foi precipitado o acusador. Foi derrotado o acusador. Quem é acusador? Acusador é uma palavra para designar então Satanás. Satanás é o acusador, o inimigo, não é? Ele foi precipitado, foi derrotado pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo no alto do madeiro da cruz libertou-nos de Satanás. Então, de fato, não é? Cristo libertou-nos na cruz, libertou-nos da escravidão a Satanás, que é o pecado, libertou-nos da morte eterna, que é o inferno. Nos fez entrar na liberdade dos filhos de Deus, nós que éramos escravos. Nos deu como herança o reino dos céus, nós que estávamos indo para o inferno. Esse é o mistério da redenção, operada por Cristo, então, no alto do madeiro da cruz, por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Se o texto, possivelmente da igreja triunfante, exalta a glória de Deus, a salvação, o poder e o reinado passaram agora a ser de nosso Deus e o domínio do seu Cristo, é porque Cristo realizou a obra da nossa redenção, derrotando de uma vez por todas o demônio e suas obras, precipitando o acusador dos nossos irmãos no inferno, aquele que os acusava junto de Deus. Então, aqui nós já vislumbramos os ofícios próprios do demônio, os ofícios próprios de Satanás. Ele é aquele que nos persuade
que quer convencer-nos a cairmos no pecado. E se cairmos no pecado, ele nos acusa, para que nós nos acusemos e percamos as esperanças, entrando no desespero, e nos acusa diante de Deus, para ofender a Deus e para fazer perder as almas. Enquanto os santos trabalham pela glória de Deus e pela salvação das almas, os demônios trabalham para ofender a Deus e perder as almas. É o oposto. Versículo 11. Eles venceram-no. Quem venceu? Ora, os santos na igreja triunfante, eles venceram-no graças ao sangue do Cordeiro e o testemunho que deram, desprezaram a própria vida até morrer. Eles venceram-no. Quem? Os santos anjos e os santos homens. Então os santos venceram com Cristo, em Cristo e por Cristo. Os santos venceram Satanás e suas obras pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro imolado, pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro pascal, o sacrifício do Cristo crucificado, libertou-nos então da acusação do demônio, porque nos redimiu. Todos aqueles então que são batizados, que renunciaram ao pecado e unidos a Cristo na graça santificante perseveram na santidade, todos estes assumiram para si a redenção realizada por Cristo na cruz, e por isso venceram Satanás e suas obras pelo sangue do Cordeiro. A cruz de Cristo venceu o dragão, e nós, unidos ao Cristo crucificado, vencemos também o dragão. Ou seja, vencemos a Satanás e as suas obras, e isto é dom da graça, que é correspondida por nós. Entendem isso? Então, os santos venceram o dragão, Satanás e seus demônios e suas obras, pelo sangue do Cordeiro, mistério da redenção, e pelo testemunho que deram, desprezando sua própria vida até a morte. São os mártires que testemunharam, martiria, que testemunharam a verdade da fé, que testemunharam o sacrifício de Cristo, que testemunharam o Evangelho, que testemunharam sua pertença a Deus, que testemunharam até o extremo da virtude heróica com o martírio, que amam a Cristo e que servem a Cristo, que jamais o rejeitarão. Desprezaram a sua vida terrena, porque quiseram a vida eterna. E aqui nós entendemos aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho: quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, encontrá-la-á. O que essas palavras querem dizer? Quem amar a sua vida terrena, vai perder a vida eterna. Não é? Agora, quem perder a sua vida terrena por causa de mim e do Evangelho, vai encontrar a vida eterna. Não é? Este é o testemunho dos santos, que desprezaram a vida terrena até a morte, até o sacrifício de Cristo. Uma outra coisa interessante, esta perseguição é desencadeada pelo demônio, que o versículo 9 dizia: foi precipitado o grande dragão. O grande dragão que é precipitado corresponde à segunda trombeta que é tocada. Uma montanha incandescente caiu do céu no mar. O diabo atirado ao mundo. Capítulo 8, versículos de 8 a 9 do Apocalipse. Então nós estamos vendo que, desde o início da história da igreja, o demônio atua, opera, trabalha contra os santos. Mas os santos vencem e derrotam a Satanás unidos a Cristo,
ainda que sofram perseguições, sofram até mesmo martírio, sofram tentações, unidos a Cristo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas estas ocasiões, os santos triunfam, crescendo em virtudes e virtudes cada vez mais heróicas, alcançando a vida eterna. Então Deus se utiliza das obras de Satanás para santificar os santos. Deus tira um bem maior de todas as coisas. Assim dispôs a divina providência. Estamos no tempo da nossa provação. Então há uma luta e devemos travar essa guerra, unidos a Cristo, porque Cristo já venceu. Não é? Cristo é vencedor. Pois bem, versículo 11 então, eles venceram-no graças ao sangue do Cordeiro e ao testemunho que deram da palavra. E ao testemunho que deram, desprezaram a própria vida até a morte. É o testemunho da igreja nos primeiros séculos, é o testemunho do martírio. Versículo 12 de Apocalipse 12. Por isso, alegrai-vos, céus, e vós que neles habitais. Claro, não é? Alegrai-vos, céus. Céus aqui significa os santos anjos e os santos homens, cujas almas já estão no céu. O céu, enquanto igreja triunfante, enquanto criaturas racionais que estão já na visão beatífica, porque se santificaram com o auxílio da graça, cresceram em virtudes heróicas e entraram no céu, na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, estes devem se alegrar. Por quê? Porque já estão na glória da vitória e do triunfo do Cristo ressuscitado. Mas o texto continua: ai de vós, terra e mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Né? Ai de vós, terra e mar. Terra e mar representam este mundo terreno, este mundo passageiro, ou seja, a nossa condição nesta peregrinação da vida terrena, a igreja militante. Terra e mar, ai de vós, porque o diabo desceu até vós com grande ira. Por que grande ira? Não é? Primeira coisa, o diabo atua, portanto, trabalha nessa vida terrena com grande ira. O demônio e os seus sequazes, Satanás e os seus demônios, estão irados. Por quê? Porque Deus já os derrotou em Cristo. Mas Cristo também usa das investidas de Satanás contra nós para santificar-nos. Não é? Então o diabo tem ira e sabe que pouco tempo lhe resta. Por quê? Porque pouco tempo resta ao demônio e aos seus sequazes. Porque pouco tempo resta aos demônios. Porque os demônios poderão atuar para persuadir as almas a pecarem ao longo deste tempo da vida terrena, até a vinda do Senhor escatológica, até a parousia. Depois disso, ele não poderá mais tentar ninguém. Não é? Porque a história vai acabar e ele será precipitado para sempre no inferno. Portanto, pouco tempo lhe resta, e nesse pouco tempo ele quer, de maneira irada, de maneira incansável, arrastar o maior número de almas ao pecado, não obrigando-as, porque não tem poder para isso, mas persuadindo, ao modo de tentação diabólica, para que as pessoas, ao pecarem e se cometerem pecados mortais, estarão renunciando, rejeitando a Deus e se tornando dessemelhantes a Deus e semelhantes ao demônio, e serão precipitados ao inferno. O demônio quer perder as almas, o demônio quer levar ao inferno o máximo de pessoas que ele conseguir, para ofender a Deus e para prejudicar as pessoas, fazê-las perder a eterna salvação.
Porque no demônio só há ódio, só há ira, só há o mal e a perversão. Então é isso que significa, né? A nossa apostila, comentando o versículo 12, lá na página 44, diz o seguinte: o demônio e os seus anjos já estão condenados ao inferno, porém atuam na vida dos homens para tentá-los e levá-los ao pecado. Os demônios, portanto, têm poder para atuar no mundo, mas um poder limitado, que termina diante do livre-arbítrio da vontade. De fato, desde que o Cordeiro morreu e ressuscitou, pouco tempo resta a Satanás. O tempo que vai desde a ressurreição de Cristo até a vinda do Senhor em glória e o fim da história. Por isso, o demônio atua com grande furor, pois sabe que o tempo está acabando e por isso mesmo quer arrastar consigo o maior número de almas para o pecado, para o inferno. É isso que significa então o versículo 12 de Apocalipse 12. Pois bem, sigamos adiante. Versículo 13. Ao ver-se precipitado sobre a terra, o dragão lançou-se na perseguição da mulher que dera à luz o filho varão. Então pronto. No versículo 12, parece que então termina aquele parênteses que começou lá atrás, no versículo 7. Então parece que este texto, do versículo 7 até o versículo 12, parece ser um parênteses para explicar a origem do demônio e os seus sequazes, a origem de Satanás e dos seus demônios. Agora o versículo 13 retoma então aquilo que estava sendo narrado, que estava sendo dito, até o versículo 6. É retomado aqui no versículo 13, que diz: ao ver-se precipitado sobre a terra, o dragão lançou-se na perseguição da mulher que dera à luz o filho varão. Então, de novo, nós temos aqui as duas primeiras figuras espirituais. A mulher pode representar tanto a Virgem Maria, o dragão vimos que significa Satanás. Ele persegue a mulher, a Virgem Maria, que deu à luz o seu filho homem, o Verbo encarnado. Tanto persegue que instigou Herodes a perseguir o Messias. Tanto instigou que Herodes, um homem pecador público, que estava debaixo da persuasão e do poder do maligno, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo na cidade de Belém. A Sagrada Família foge de Belém para o Egito. Então, o dragão lançou-se na perseguição da mulher que dera à luz um filho varão. É a interpretação mais iminente do versículo 13. Mas, de novo, a mulher pode também significar a igreja, que além de ter presente a figura da cabeça, que é Cristo, tem a figura dos membros, que somos nós. Então, o dragão, da mesma maneira que perseguiu a Virgem Maria, persegue agora a igreja. O dragão, da mesma maneira que perseguiu o Verbo encarnado enquanto criança, persegue a todos nós cristãos, batizados, filhos por adoção, filhos no Filho Cristo Jesus. Então as duas interpretações são possíveis aqui. Versículo 14. A esta quem? A mulher. A esta deram-lhe, porém, as 2 asas da grande águia, a fim de voar para o deserto, até ao lugar onde, longe da serpente, é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O versículo 14 é muito profundo. E o versículo 14 parece significar com maior propriedade a igreja. Então a esta quem? A mulher, a igreja, deram-lhe, quem deu à igreja? O próprio Deus deu à igreja 2 asas
da grande águia. O que significam estas asas da grande águia? Uma primeira hermenêutica, uma primeira interpretação, vê nas asas da grande águia a proteção divina. É uma primeira maneira de interpretar esta imagem das duas asas da grande águia que foram dadas à mulher para que fugisse do dragão. Duas asas que foram dadas à igreja para que então fugisse da perseguição desencadeada por Satanás. Primeiro é a proteção divina sobre a igreja. E nós encontramos argumentos para defender essa interpretação, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 4, que diz o seguinte: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. É Deus dizendo ao seu povo no deserto que os libertou do Egito. Deus fazendo o povo relembrar as maravilhas realizadas na fuga do Egito, na Páscoa, na libertação da escravidão. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Então, asas de águia significa a atuação de Deus, a operação da graça, a proteção divina, em Êxodo 19, 4, sobre Israel. Mas aqui em Apocalipse 12, 14, a proteção que Deus dá à sua igreja, como asas de águia. Um segundo texto que corrobora para esta interpretação é aquele que vai aparecer no livro do profeta Isaías. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, o profeta diz: Aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como de águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Então, novamente, em Isaías 40, versículo 31, esta imagem das asas da grande águia vão aparecer. Como a águia, então, voa alto, assim são os santos que, impulsionados, movidos pela graça de Deus, crescem às alturas das virtudes heróicas, de tal forma que a serpente antiga, o demônio, não pode atingi-los para fazê-los perder a salvação eterna. Ainda que o demônio possa desencadear perseguições que culminem com o martírio, ou seja, ainda que o demônio possa fazer sofrer, ainda que o demônio possa fazer os santos e a igreja sofrerem, os santos voam alto na graça, como a águia voa alto nos céus, porque os santos, movidos e impulsionados pela graça, alcançam virtudes heróicas, de tal forma que não fogem da cruz, mas se utilizam da cruz, da perseguição desencadeada pelos demônios, para que cresçam ainda mais na santidade, de tal forma que a tentação não os atinge, não é? E o demônio não consegue fazê-los perder a eterna salvação. É neste sentido. E este é o primeiro sentido da expressão asas da grande águia. Porém, os padres da igreja ainda viam, e essa é uma segunda interpretação, um segundo significado das duas asas da grande águia, viam nessa imagem os dois testamentos ou as duas alianças, a antiga e a nova aliança, o Antigo e o Novo Testamento. A Sagrada Escritura, então, não é? O Antigo e o Novo Testamento que sustentam a igreja, não é? Que, como vimos em versículos anteriores, fugiu para o deserto. Não é? A mulher, então, a igreja que está no deserto dessa vida terrena, a ela foi dada as duas asas da grande águia. No primeiro significado, a graça divina que nos protege, que nos sustenta. No segundo significado, o Antigo e o Novo Testamento. Em um terceiro significado, a fé e a razão. Como vai nos lembrar
São João Paulo II, em sua encíclica Fides et Ratio, ele nos diz que a fé e a razão são duas asas que nos elevam à contemplação de Deus, à contemplação da verdade, do belo e daquilo que é bom, né? Que nos elevam até a contemplação de Deus, a união com Deus. Então essas duas asas podem ser interpretadas também como sendo a fé e a razão, dadas à igreja para que possam então lutar contra o demônio. Lembremos que o demônio faz guerra contra nós ao modo de persuasão, com argumentos. É uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, uma batalha intelectiva, argumentativa. Então Deus dá à sua igreja as duas asas da grande águia, a fé e a razão, para que possam combater Satanás, suas tentações, suas obras, né? Com argumentos, com a verdade, né? Enfim, as asas de águia, em um quarto significado, podem designar a graça divina em geral, né? A fim de voar para o deserto. O que significa o deserto? O deserto no qual a igreja peregrina é esta vida terrena, mas o deserto evoca a imagem do povo de Deus no deserto, o lugar de união com o Senhor por meio do silêncio, da oração, da penitência, da austeridade, do sacrifício. É isso que significa o deserto. Ora, a igreja deve voar para o deserto, ou seja, a igreja deve buscar essa união profunda com o Senhor, essa união íntima, por meio da oração, por meio da penitência, por meio do silêncio, por meio da austeridade, por meio do sacrifício, obras de virtude que exorcizam a Satanás, que repelem a Satanás, né? De tal forma que nos colocam longe da serpente, das obras da serpente, né? Longe da serpente significa não que o demônio não possa tramar para perseguir-nos, mas nós não pertencemos ao seu reino. É isso que significa, né? Recorda a peregrinação do povo de Deus pelo deserto. Deus também conduzirá a igreja pelo deserto desta vida terrena e a sustentará com o maná escondido, a Eucaristia, os sacramentos. Significa que a igreja será perseguida ao longo da história, mas encontrará refúgio e proteção no Senhor e deverá levar, portanto, uma vida santa, né? Longe da serpente. Isto é, porque a igreja vive em santidade, o demônio não é capaz de fazê-la perder a sua eterna salvação. Longe, né? Está longe da serpente porque está próxima de Deus. Mas não significa viver sem provações ou sem perseguições. Não significa isso. Nesta vida terrena sempre teremos provações e perseguições. Mas longe da serpente significa não pertencemos ao reino de Satanás. Pertencemos ao reino de Deus. Estamos longe da serpente porque próximos de Deus. E essa proximidade não é espacial física, senão ético-moral, soteriológica. Próximos de Deus porque estamos unidos a Ele, à sua vontade, pela obediência, pela graça santificante, esta amizade profunda com Deus. É isso que significa. Então a igreja, esta mulher, é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, de novo, essa expressão final do versículo 14 evoca os 1260 dias, os 42 meses, os 3 anos e meio. Um tempo, a expressão original é um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos e meio tempo, meio ano. Perfazendo 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 semanas. Este é um tempo clássico nas Sagradas Escrituras para designar um período de provação. Então o texto quer dizer que a igreja passará por esta provação, mas por um tempo limitado. Esta sexta idade da história. Um tempo limitado, que vai desde a ressurreição de Cristo até a parousia. Mas se olharmos atentamente para esse texto, nós perceberemos
uma diferença. O final do versículo 14 diz o seguinte, né? O final do versículo 14 diz: Ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis affati serpentis, né? Portanto, literalmente, o texto do final do versículo 14 de Apocalipse 12 significa o seguinte: um tempo, tempos e metade de um tempo. Está ligeiramente diferente da expressão de Daniel, já retomada em textos anteriores ao que estamos lendo no Apocalipse. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A expressão que aparece aqui no capítulo 12, versículo 14, é ligeiramente diferente, porque literalmente diz: é sustentada a igreja durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que isso significa? Durante um tempo, um ano. Tempos. Um tempo ilimitado, um tempo não ilimitado, mas um tempo maior do que 2 anos. Não é? Este tempo indeterminado é a história da igreja. É o tempo que vai desde a ressurreição de Cristo até a parousia, a 6ª idade do mundo, ou a 6ª idade da história. Portanto, um tempo poderia designar um ano. Tempos. Este tempo indeterminado não é um tempo ilimitado. É um tempo limitado, mas é um tempo indeterminado. Por quê? Porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Não nos foi revelado. Portanto, tempos designa a 6ª idade da história, a história da igreja. Este tempos é o período que vai desde a ressurreição de Cristo até a parousia. E aí a nossa apostila diz, quando comenta esse fragmento, lá na página 45. Tempos pode designar a história da igreja, pois não diz 2 tempos, como em outros lugares se afirma, significando 2 anos, mas apenas tempos, isto é, não sabemos quando o Senhor virá em glória, não nos foi revelado, mas sabemos quanto tempo, não sabemos quanto tempo a igreja peregrinará nessa vida terrena. Sabemos que tem um limite. A peregrinação da igreja na história, na vida terrena, terá um final. É, portanto, limitada, mas indeterminada para nós, porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Determinada por Deus, claro, Deus é onisciente, conhece todas as coisas, mas para nós indeterminado. Nós não sabemos quando o Senhor virá em glória. Portanto, tempos. E metade de um tempo designaria então a aprovação derradeira da igreja, a aprovação final da igreja, o calvário da igreja, né? Então, literalmente, per tempus et tempora et dimidium temporis, né? É o versículo 14. O versículo 15 segue dizendo: a serpente lançava pela boca como rio de água atrás da mulher, para que a corrente a levasse. O que o versículo 15 significa? A serpente, o dragão, Satanás, seus sequazes, seus demônios, suas obras. A serpente lançava pela boca. Por que a serpente lança pela boca? Porque a boca nos faz lembrar a fala, o diálogo. A serpente trabalha, aspas, pela boca, ou seja, pela persuasão, pelo argumento, não é? Pelo diálogo. E aqui nós encontramos alguns sentidos. A serpente, ou seja, o demônio, lançava pela boca um rio de água contra a mulher, a igreja. Pela boca, isto é, o demônio trabalha pela persuasão da tentação. O rio de água significa aqui as forças do mal, as obras de Satanás que querem arrastar ao pecado pela sua correnteza, ou ainda
O rio de água pode significar aqueles homens mundanos que o demônio já conquistou pela tentação, que já caíram no pecado e que o demônio trama, incitando-os a perseguir a igreja. Então o rio de água pode significar aqui duas coisas. Pode significar as obras de Satanás que quer arrastar-nos ao pecado, a tentação principalmente, mas pode significar também as provações, as perseguições que o demônio desencadeia contra a igreja, usando para isso dos homens mundanos e terrenos, fazendo-os odiar a igreja e perseguir-nos, portanto, para que a corrente a levasse. Vejam, o demônio não quer outra coisa senão isto. O demônio não quer outra coisa senão perseguir-nos, matar-nos e destruir-nos. É isso que nosso Senhor também dirá no Evangelho do Bom Pastor. O lobo só vem para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor, vai dizer Cristo. O demônio não quer outra coisa senão ofender a Deus, matar-nos e destruir-nos, destruir a igreja, trabalhar contra os santos, para que não sejam santos. Ou se eles estão trilhando o caminho da santidade e o demônio não consegue vencê-los, o demônio incita os mundanos para perseguir os santos e martirizá-los. O demônio combate contra nós. E nós, o que fazemos? Precisamos combater contra o demônio, precisamos combater contra as suas obras. Não é? Trilhando o caminho de santidade por meio da oração, da penitência, da mortificação e do sacrifício, mas também precisamos combater as obras de Satanás, nos posicionar contra leis iníquas, nos posicionar contra o mundo, não é, que prega como meio de felicidade o pecado, nos levantar contra aquilo que descaracteriza os 10 mandamentos. A batalha espiritual desta vida terrena. É o versículo 15. Versículo 16. Mas a terra foi em socorro da mulher. Abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançava pela boca. O que isso significa? Significa que Deus sempre sustentará a sua igreja. Deus sempre sustentará a sua igreja. É o que significa: a terra veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançava contra ela. Deus sempre sustentará a sua igreja de tal forma que pesa sobre nós a promessa que Cristo fez em Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Essa é a promessa de Cristo que pesa sobre nós. Mas também, sobre isso, poderíamos citar um texto interessante do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes número 22, que diz o seguinte: a Igreja é santa, mas aqueles que vivem nela, os cristãos, o resto da sua descendência, experimentam o ataque do maligno. Então veja, um texto do Concílio Vaticano II, uma constituição pastoral, Gaudium et Spes, no número 22, afirma com todas as letras: a Igreja, durante esta peregrinação terrena, experimenta o ataque do demônio, o ataque do maligno. Pois este, o demônio, não para no seu empenho de vencer. Portanto, urge ao cristão a necessidade e o dever de lutar. É o Vaticano II nos dizendo: é necessário lutar. Lutar contra quem? Lutar contra o demônio. Lutar contra o quê? Contra as obras de Satanás. Urge o cristão a necessidade e o dever de lutar com muitas tribulações contra o demônio e inclusive de padecer a morte, o martírio. Mas associado ao mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Cristo, configurado na morte de Cristo, chegará, corroborado pela esperança, a ressurreição. Um texto recente do Magistério da Igreja, do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, nos ensinando exatamente isso. Lutar contra as obras de Satanás.
porque Deus combate conosco e a nosso favor. Deus nos protege, sua mão pesa sobre nós, e ainda que sejamos perseguidos e mesmo levados ao martírio, os santos triunfam dessas perseguições, crescendo em virtudes heróicas e entram no céu. Porque, meus irmãos, Deus está preocupado com a nossa eterna salvação. Deus não está preocupado necessariamente se nós vamos ter o carro do ano, um emprego para ganhar o quanto de dinheiro que a gente gostaria, se a gente vai ter luxo e conforto. Deus não está interessado nessas coisas se essas coisas não nos levarem para o céu. Deus está interessado na tua salvação, e na tua salvação não nessa vida terrena. Deus está interessado na tua salvação eterna. Então, se para que cresçamos em virtude, se para que sejamos santos, precisaremos passar por provações, perseguições, martírio, sofrimentos, para fazer nascer virtudes concretas e reais, se for necessário tais coisas, Deus assim fará, porque Ele quer a nossa eterna salvação. E bendito seja Deus por isso. Então enxergue nas provações pelas quais você está passando, devemos enxergar as provações pelas quais nós estamos passando como obra da divina providência, para que sejamos santos. Então confiemos em Deus. Abracemos a cruz com Cristo crucificado. O amemos acima de todas as coisas. Lutemos contra a tentação, lutemos contra o mundo, o demônio e a carne. Lutemos contra o pecado, trilhando o caminho de santidade e arrastando almas conosco, se for possível, e é possível. Né? Versículo 17, e com o versículo 17 e 18, nós terminaremos o capítulo 12 e também a aula de hoje. Versículo 17, e o dragão, cheio de cólera contra a mulher, foi fazer guerra aos seus outros filhos, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão, cheio de cólera contra a mulher, o dragão cheio de ira, quer contra a Virgem Maria, quer contra a igreja. Então, Satanás, o dragão, cheio de cólera contra a mulher, seja a mulher significando a Virgem Maria ou a igreja. Por que o demônio se enfurece? Porque não consegue vencer a igreja. O demônio se enfurece porque não consegue vencer a Virgem Maria, o demônio se enfurece porque não consegue vencer a igreja. E mais, Deus se utiliza dele para santificar os cristãos. Então o demônio se enfurece contra nós, faz guerra aos seus outros filhos. Então, ou seja, interpretando a figura da mulher como a Virgem Maria e a igreja, nós poderíamos dizer que o demônio faz guerra contra Cristo, contra nós. O demônio faz guerra contra a cabeça da igreja, Cristo. O demônio faz guerra contra o corpo místico de Cristo, a igreja. O demônio faz guerra contra o esposo e contra a esposa. Mas o demônio não vence. Por quê? Porque Deus faz sua esposa, a igreja, seu corpo místico, a igreja, Deus a sustenta e a faz vencedora. Não? Pois bem, então o dragão cheio de cólera contra a mulher foi fazer guerra aos seus outros filhos, os que observam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho da verdade. Então o diabo faz guerra contra quem? O diabo faz guerra aos filhos de Deus, aos filhos da igreja, aos filhos da Virgem Maria, filhos espirituais da Virgem Maria. O demônio faz guerra contra aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, porque obedecer a Deus é amá-lo, como vai dizer o Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos de 9 a 10, não é? Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor. Então, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Então, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos da igreja? Quem são os filhos espirituais de Maria? Os que amam a Deus, os que observam os seus mandamentos, os que obedecem a Deus. Contra esses, o dragão desencadeia a guerra. Portanto, é o que diz o texto de Provérbios. Se queres servir ao Senhor, prepara o teu coração para a aprovação. E prepara mesmo. E prepara mesmo. Porque o demônio combaterá contra os ascetas, contra os que estão no caminho de santidade, muito mais. O demônio combaterá contra nós muito mais do que aqueles que já estão no mundo, que já estão no pecado. O demônio quer perder os santos, porque os santos se santificam e arrastam outros com ele. Então o dragão faz guerra cheio de cólera contra nós, contra a igreja, porque observamos os mandamentos de Deus e mantemos firme o testemunho. Manter firme o testemunho significa ser fiel à verdade. Testemunhar a verdade do Evangelho com a vida e com a voz. Viver o Evangelho e não apenas falá-lo. Viver o Evangelho. Por fim, o versículo 18: e postou-se sobre a areia do mar. Então, o dragão, ou seja, Satanás, Lúcifer e os seus demônios, que fazem guerra contra os filhos de Deus, os filhos da igreja e os filhos espirituais de Maria, os que obedecem a Deus, os seus mandamentos, e os que mantêm firme o testemunho, o dragão se enche de cólera. Por quê? Porque não consegue vencer a Virgem Maria, porque não consegue vencer a igreja, e porque Deus se utiliza das suas artimanhas para santificar-nos ainda mais. Por isso, o versículo 18 diz que o dragão postou-se, que o dragão parou sobre a areia do mar. Por quê? Porque, como veremos no capítulo 13, o dragão vai fazer subir do mar a primeira besta. Ou seja, Lúcifer, Satanás, os demônios, vão convocar a ajuda da primeira besta, que, como veremos na próxima aula, significa um poder estatal, um poder político, e também da segunda besta, que representa uma autoridade religiosa. Então, aqui nós já estamos dando algumas dicas do que nós faremos na próxima aula, terça-feira da semana que vem. Nós estudaremos então o capítulo 13 e os seguintes, e nós veremos as próximas figuras espirituais. O capítulo 13 está no tópico 3.4.2, as duas bestas. Estes são os tópicos do esquema do roteiro de estudos. Na próxima aula, então, nós faremos exatamente isto. Nós estudaremos a primeira besta chamada pelo dragão e que sobe do mar. Esta primeira besta é um poder estatal, um poder político. Veremos a segunda besta, que é uma autoridade religiosa. As duas figuras espirituais seguintes. Então temos diante de nós as 4 primeiras figuras espirituais: a mulher, o dragão, a primeira besta, a segunda besta. Veremos o que isso significa então na próxima aula. Vamos terminar então a aula de hoje por aqui, porque o nosso tempo já vai avançado. O início do capítulo 13 já está comentado pela nossa apostila, os versículos 1 e 2. Quem quiser ler para a próxima aula pode fazê-lo. Nós iremos completar essa apostila no decorrer da semana. Nós também na próxima aula vamos falar o que significa este quadro que estamos montando e as suas correspondências, dentro agora das figuras espirituais. Uma coisa que eu gostaria já de destacar nesse quadro no primeiro quadro das visões apocalípticas sobre a sexta idade da história, nós temos retratado aqui os 6 selos do livro do Cordeiro,
e as 7 trombetas. No segundo quadro que nós já começamos a montar, nós estamos retratando aqui as 7 figuras espirituais. O que é que nós vemos na passagem de um ciclo para outro? O ciclo dos selos representa a sexta idade da história, as etapas da era cristã, do nascimento de Cristo até a parousia, de uma maneira simétrica. Já as 7 trombetas simbolizam o início da sexta idade da história, com o nascimento de Cristo e da Igreja, mas se concentra mais no final dos tempos. E a partir de agora, cada vez mais nos ciclos posteriores, as narrações, o texto irá se concentrar sobretudo no final dos tempos. É o que nós estamos vendo com as 7 figuras espirituais. Podemos fazer essa correlação da mulher com a igreja, do dragão com a perseguição desencadeada desde os primeiros séculos da história da igreja, mas, sobretudo o capítulo 12, 13 e 14, nós veremos aqui, no final do capítulo 12, o capítulo 13 e 14, irá nos narrar acontecimentos, fatos, mistérios que estão relacionados com o final dos tempos, sobretudo. Então, cada vez mais, nós vemos que o texto do Apocalipse vai se concentrando em narrativas, em revelar-nos verdades de fé, profecias acerca da escatologia, deste mistério da perseguição derradeira da igreja, da vinda do Senhor em glória. Cada vez mais o texto do Apocalipse daqui em diante, até o capítulo 21, se concentrará no final, então, nas etapas finais desta sexta idade da história, ou da era cristã. Pois bem, é o que veremos então na próxima aula. Não sei se temos perguntas, porque meu celular não está carregando. No céu está dizendo que nós não temos perguntas, então vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Eu quero agradecer então a todos que nos acompanharam ao vivo na aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Agradeço também a todos aqueles que haverão de assistir a gravação. Muito obrigado e até a próxima.